Olá, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento dos insetos, ok? Então aqui a gente tem uma introdução de como esses insetos foram inseridos na vida terrestre, certo? Há cerca de 480 milhões de anos, no período Ordoviciano. 80 milhões de anos depois, surgiram também os insetos com a habilidade de voar. Então, aqui os insetos, eles surgem aproximadamente no mesmo período que as plantas terrestres, onde evoluíram a partir de um grupo dos crustáceos, os primeiros animais a desenvolverem o voo. Cerca de 400 milhões de anos no período Devoniano. Então, a partir das condições climáticas, né, mudaram também, alguns insetos foram surgindo com o decorrer do tempo, então dando também origem a essa diversidade de insetos. Os pterigotos, que são os insetos alados, passou por uma grande radiação no período Carbonífero, aproximadamente 356 a 299 milhões de anos. Enquanto os endoperigotos, que são aqueles insetos que possuem a metamorfose completa, foram submetidos a outra radiação maior no período Permiano, que ocorreu 299 a 252 milhões de anos, certo? A maioria das ordens existentes foram desenvolvidas no período Permiano. Muitos dos primeiros grupos tornaram-se extintos durante a extinção no período Permiano-Triássico. E o maior evento de extinção da Terra foi cerca de 252 milhões de anos. Então, os sobreviventes desse evento evoluíram no período Triássico, que foi 252 a 201 milhões de anos, para que essencialmente as ordens dos insetos estantes. Então, a maioria das famílias estantes apareceu no período Jurássico, há 221 anos a 145 milhões de anos. E um importante exemplo, então, conforme o tempo foi passando, houve uma coevolução, que é uma série de grupos de insetos, especialmente os himenópteros, os lepidopteros e também os dípteros e os coleópteros. Eles evoluíram a partir do conjunto dos angiospermas durante o Cretáceo, que foi há cerca de 145 a 66 milhões de anos. Então também foram ocorridas as 4 radiações de insetos. Aqui a gente tem os besouros, né? Surgiu há cerca de 300 milhões de anos. Temos as moscas, surgiram há cerca de 250 milhões de anos. Temos as mariposas, as vespas, que evoluíram cerca de 150 milhões de anos atrás. Esses 4 grupos representam a maioria das espécies descritas. Então, as moscas, as mariposas e também as pulgas, elas compartilham um ancestral, então elas foram as primeiras a surgirem, né? Pelo menos 300 milhões de anos. Os insetos foram os primeiros herbívoros terrestres e eles também atuaram na seleção em plantas, né? Aqui a gente tem algumas imagens. Temos as borboletas, certo? A gente vai estar falando também, esses insetos, eles fazem o uso dessa toxina para proteger dos seus predadores. Então, esses insetos geralmente anunciam sua toxicidade usando cores de advertência. Aqui as borboletas, tem também as Maria Fedidas, certo? E este padrão evolutivo bem sucedido também foi usado para imitadores, como o caso das borboletas vice-rei, que imitam as borboletas monarcas. Ao longo do tempo, isso também
os grupos complexos de espécies co-desenvolvidas, por um lado, algumas interações entre as plantas e insetos, como a polinização, são benéficas para ambos organismos. Então também, conforme o tempo foi passando, surgiu também os insetos que possuem asas, certo? Então os insetos foram os primeiros grupos de seres vivos a terem asas, que são desenvolvidas em adultos a partir de uma projeção do exoesqueleto. Então, começa a aparecer diversas características. As asas, elas possuem elas são mais reforçadas, as veias são longitudinais e também as conexões cruzadas que formam as células fechadas na membrana, no caso das libélulas e dos neurópteros. E os padrões resultantes da fusão e conexão cruzada das veias da asa são frequentemente diagnósticos para diferentes linhagens evolutivas e podem ser usadas também na identificação da família ou mesmo no gênero dessas ordens, desses insetos. Então, fisicamente, alguns insetos, eles movem os seus músculos, fazem o voo diretamente, outros também fazem indiretamente esse voo. Em insetos com voo direto, os músculos das asas diretamente são presas na base da asa, de modo que um pequeno movimento para baixo dessa asa pode estar movendo a base dela, então para cima, né? E os insetos com voo direto, os músculos se encaixam no tórax, fazendo com que as asas se movam também. Muitas vezes as asas são presentes em apenas o sexo, geralmente é o masculino, em alguns grupos como formigas de veludo. Então, o tempo, né, conforme o tempo foi passando, foram se diferenciando essas características, tá? E também as asas dos insetos evoluíram, ou assim, ainda não é muito assim compreendido. Temos 3 principais teorias sobre essa origem dos voos. As asas se desenvolveram a partir de lóbulos paranotais, extensões do terga torácico, que são as modificações das brânquias abdominais móveis, e como é encontrado em moscas aquáticas náuticas. E também desenvolveram a partir de protusões torácicas usadas como os radiadores. Então, no período carbonífero, há cerca de 350 milhões de anos, quando havia apenas 2 grandes massas terrestres, que os insetos começaram a voar. A incompreensão de como as asas surgiram é dificultada devido à escassez dos fósseis no período do seu desenvolvimento. E os fósseis do período devoniano, 400 milhões de anos atrás, representam apenas insetos sem asas. Mas no período carbonífero, 320 milhões de anos atrás, mais de 10 gêneros diferentes de insetos tinham asas totalmente funcionais. Então aqui, no período carbonífero e permiano, incluíram alguns grupos paleozoicos. Então agora eles estão extintos. Durante esse período, algumas formas gigantes de libélulos, elas tingiam 55 a 70 centímetros, tá? O seu tamanho, tornando muito maiores que qualquer inseto vivo. Então esse fenômeno ocorreu devido aos grandes níveis de oxigênio. Então tudo influenciava ali o inseto para ele se reproduzir, para ele se multiplicar, para vir também outros tipos de inseto. Então também os níveis de oxigênio atmosférico, isso influenciou e permitiu também o aumento da eficiência respiratória em relação aos níveis atuais. A falta de vertebrados voadores poderia também ter sido outro fator.
A maioria das ordens extintas de insetos se desenvolveram durante o período Permiano, que começou há cerca de 270 milhões de anos. E também muitos dos primeiros grupos se tornaram extintos durante o evento da extinção Permiano-Triássico, a maior extinção em massa da história da Terra, há cerca de 252 milhões de anos atrás. Então aqui as abelhas, formigas, as vespas, elas surgiram há cerca de 146 milhões de anos no período Cretáceo, mas só alcançou sua grande diversidade na era Cenozoica. Então nessa era teve uma maior diversidade desses insetos, que começou há 66 milhões de anos atrás. Vários grupos de insetos altamente bem-sucedidos evoluíram em conjunto com as plantas angiospermas, em um processo chamado coevolução. Esse processo, coevolução, é dado esse nome pelo qual duas ou mais espécies evoluem simultaneamente, tá? Em resposta às pressões seletivas exercidas pelas outras. Esse processo pode explicar por que algumas espécies são coadaptadas, isto é, adaptadas mutuamente, como ocorre em insetos polinizadores e flores, tá? Então aqui a gente tem uma abelha e a relação dela com a flor, certo? Então a abelha ela necessita da flor para estar, absorvendo seus nutrientes. Então ainda pensando em relação em inseto e planta, as adaptações existentes entre os insetos, polinizadores e flores são provavelmente resultantes da coevolução. Uma flor pode abrigar seu néctar num lugar que restringe seu acesso por insetos, como línguas longas. E os insetos que possuem adaptações especializadas num determinado tipo de flor provavelmente irão procurar apenas flor do seu mesmo tipo. Isso é benéfico tanto para a planta, porque favorece a dispersão do seu pólen para outras, e também pode favorecer as flores que guardam seu néctar em locais cada vez mais profundos e insetos com ligas cada vez mais longas, tá? Então, a evolução ela promove um benefício mútuo também, tá? Em outros casos, esse processo é antagônico, ao contrário. Isto é, quando uma parte se beneficia e a outra sofre algum prejuízo. Então, quais são as consequências evolutivas da coevolução? Eu trouxe aqui para vocês. A mudança ocorre junto das espécies, fazendo com que uma se especialize a outra, sendo que a extinção de algumas das espécies traz a extinção de todas as espécies da coevolução. Aqui eu trouxe algumas características, tá? Algumas curiosidades, desculpa. Então, é mais provável que os primeiros insetos surgiram mesmo no período siluriano ou mesmo devoniano. No período científico, Science, foi publicada recentemente uma pesquisa que mostra que os insetos surgiram aproximadamente 400 milhões de anos e 80 milhões de anos após desenvolveram as suas asas, como eu falei para vocês na introdução. Então, eles tiveram a capacidade de voar. Nessa pesquisa foram estudados 1.478 genes de 144 espécies de todos os grupos de insetos. E também nessa pesquisa foi relacionada a capacidade de voar dos insetos com a presença das plantas terrestres, que foi o que eu falei para vocês, que os insetos eles surgiram próximo às plantas terrestres ao mesmo período, tá? Então essas plantas terrestres começaram a crescer verticalmente. Isso mostra a relação do inseto e planta, que é uma relação bem antiga.
E o aparecimento das asas e da metamorfose foi importante, no processo evolutivo dos insetos. Então, com base nos estudos dos insetos fósseis, reconhece-se 4 estágios na evolução. São os insetos ápteros, desenvolvimento das asas, o dobramento das asas e também a metamorfose, que é quando completa o ciclo total, né, das asas. O fóssil de inseto definitivamente mais antigo, data no período devoniano, se chama Hyliogata hirschi, 396 milhões de anos. Então, essa espécie, né, possuía mandíbula discondílicas, com 2 articulações e uma característica associada aos insetos alados, sugerindo que as asas já podem ter evoluído nesse momento. Então, é provável que os primeiros insetos apareceram mais cedo no período devoniano, certo? Então, Charles Darwin, como ele havia mencionado as interações evolutivas entre as plantas e os insetos, em sua obra A Origem das Espécies. Porém, o termo coevolução foi utilizado pela primeira vez por Paul Ehrlich e Peter Hevin na descrição sobre a influência das plantas e dos insetos herbívoros. Tem sobre a evolução um do outro. E eles notaram que esses compostos secundários produzidos por uma planta, produzidos por elas, contribuem para a diversificação das borboletas e vice-versa. Então aqui temos vários grupos de insetos altamente bem-sucedidos que evoluíram em conjunto com as plantas angiospermas em um processo chamado de coevolução. Então os insetos foram os primeiros herbívoros terrestres que atuaram como os principais agentes de seleção em plantas. Estas desenvolveram defesas químicas contra essa herbivoria e os insetos, por sua vez, desenvolveram também mecanismos para lidar com as toxinas vegetais. Muitos insetos fazem o uso dessas toxinas para protegerem de seus predadores, como nós já falamos. A coevolução levou ao desenvolvimento do mutualismo muito específico entre tais relações. Então, aqui também outra curiosidade, que a Entognata é uma classe de artrópodes ametábolos e essa classe, ela não faz metamorfose, certo? E evoluiu independente dos insetos, embora sejam hexápodos, né? Tem 6 patas, certo? Então é isso, tá? São algumas informações sobre o surgimento dos insetos na Terra, tá? Então, durante o início do surgimento dos insetos até os dias atuais, então aconteceu muita coisa. Então a gente tem uma diversidade enorme de insetos e hoje em dia a gente tem as suas classificações, né? Tem tudo certinho, as suas classes, suas características, e através delas a gente pode estar diferenciando um inseto do outro. Então teve uma evolução muito grande, certo? Então este aqui foi o nosso trabalho de hoje, tá? Espero que tenha contribuído um pouquinho sobre o surgimento dos insetos. Beijo, tchau, tchau!